Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal e vamos à notícia. Em um momento que está gerando bastante repercussão, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações ousadas sobre a influência que ele acredita ter exercido nas políticas das gigantes de tecnologia, especialmente no que diz respeito à Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram. Durante uma recente entrevista, Trump sugeriu que suas ameaças públicas a Mark Zuckerberg, CEO da Meta, provavelmente tiveram um impacto direto nas mudanças que a companhia fez em suas plataformas, como o fim de regulações que afetam o funcionamento de redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Em um tom de comemoração, o ex-presidente, que continua sendo uma figura polêmica no cenário político e digital, afirmou que as mudanças na Meta poderiam ser resultado de sua postura assertiva e da pressão que ele exerceu sobre as gigantes da tecnologia. Afirmou ainda que tais mudanças são benéficas, principalmente para os usuários dessas plataformas, e refletiriam um movimento de maior liberdade de expressão e menos censura. Trump já havia demonstrado sua insatisfação com a maneira como as redes sociais estavam tratando o conteúdo político, especialmente no contexto de sua própria presença digital. Durante o período em que era presidente, ele frequentemente acusou as plataformas de censurar suas postagens e de terem uma postura tendenciosa contra figuras políticas de sua ala, especialmente aqueles com ideais republicanos. Agora, com a Meta implementando modificações em suas políticas, Trump vê uma vitória, acreditando que suas ameaças e críticas públicas ajudaram a forçar as empresas de tecnologia a reverem suas regras. A tensão entre a política e as redes sociais. O debate sobre o papel das redes sociais no discurso público não é novidade. Nos últimos anos, as plataformas de mídia social se tornaram um dos principais pontos de encontro para discussões políticas, negócios e até mesmo para a disseminação de notícias falsas. No entanto, elas também enfrentaram críticas sobre o modo como lidam com a moderação de conteúdo, especialmente no que diz respeito à censura ou ao controle de postagens que são consideradas prejudiciais ou enganosas. Trump, que foi banido do Twitter, Facebook e Instagram após os eventos de 6 de janeiro de 2021, sempre se manifestou contra as políticas de moderação de conteúdo dessas plataformas, dizendo que eram injustas e que estavam limitando sua liberdade de expressão. O episódio que culminou no seu banimento das plataformas foi marcado por suas declarações polêmicas, que muitos acreditaram ter incitado os ataques ao Capitólio dos Estados Unidos, o que levou as empresas a agirem rapidamente para suspender sua conta. Desde então, Trump tem se dedicado a construir uma alternativa às grandes redes sociais, com o lançamento de sua própria plataforma, o Truth Social, uma rede social que visa ser um espaço livre de censura para aqueles com visões políticas conservadoras. No entanto, sua relação com as plataformas já existentes, como Facebook e Instagram, ainda é marcada por uma forte retórica contra as regulações que, em sua visão, prejudicam aqueles com opiniões políticas que não alinham com a esquerda. Meta e as mudanças nas regras de moderação de conteúdo. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tem sido constantemente pressionado por políticos e usuários sobre as práticas de moderação de conteúdo de sua empresa. A Meta, que engloba algumas das maiores redes sociais do mundo, como o Facebook, Instagram e WhatsApp, tem sido acusada de agir de maneira excessiva na censura de conteúdos, principalmente durante as eleições de 2020, que foram altamente polarizadas nos Estados Unidos. Zuckerberg, em várias ocasiões, defendeu a posição da Meta, afirmando que as plataformas precisam de uma moderação eficaz para combater a desinformação e proteger os usuários de conteúdos prejudiciais. Mas com o tempo, a pressão sobre as gigantes da tecnologia só aumentou, tanto de políticos de diferentes espectros quanto do público em geral, que questionava a imparcialidade e a transparência das decisões de moderação. As mudanças anunciadas pela Meta, que incluem o fim de algumas regulações e a flexibilização de regras, foram vistas por muitos como uma resposta à pressão externa. Trump, por sua vez, parece estar colhendo os frutos de sua postura agressiva contra essas empresas. Ele acredita que suas constantes ameaças a Zuckerberg, como um possível aprofundamento da regulação governamental,
forçaram a Meta a revisar suas políticas de moderação. O discurso de Trump sobre liberdade de expressão tem sido um dos pilares de sua política desde que entrou para a presidência. Ele sempre afirmou que as plataformas de redes sociais eram manipuladas por interesses políticos e que, ao banir usuários ou censurar postagens, estavam limitando a democracia e o livre fluxo de informações. Embora a Meta tenha alegado agir em defesa de padrões de segurança e para combater discursos de ódio, a abordagem de Trump a essas plataformas é bem diferente. Ele tem defendido que as redes sociais devem ser mais permissivas com as postagens e, ao invés de censurar, devem focar em permitir um debate mais aberto e livre. De acordo com suas últimas declarações, o ex-presidente acredita que, ao enfraquecer as regulações, a Meta teria mais liberdade para restaurar a liberdade de expressão em suas plataformas, permitindo que todos, independentemente de sua opinião política, possam se expressar sem medo de represálias. Em sua opinião, esse movimento não só beneficia aqueles que têm ideias semelhantes às suas, mas também aqueles que, em qualquer parte do espectro político, se sentem pressionados a se conformar com as normas de moderação mais restritivas. O ex-presidente aponta que, ao enfraquecer a regulação, as plataformas digitais poderiam alcançar um equilíbrio maior entre a moderação necessária para garantir a segurança dos usuários e a manutenção da liberdade de expressão. Implicações políticas e o impacto nas eleições futuras. A postura de Trump sobre as redes sociais tem um impacto não só no debate sobre moderação de conteúdo, mas também nas futuras eleições. Considerando que ele é um nome forte dentro do Partido Republicano e que pretende concorrer novamente à presidência, suas declarações sobre a Meta podem influenciar a forma como outros políticos abordam as questões da regulação das redes sociais. Se outras figuras políticas adotarem a postura de Trump em relação às plataformas de mídia social, isso pode resultar em uma reformulação das regras de moderação no futuro. Além disso, pode haver um fortalecimento de uma narrativa mais ampla sobre a necessidade de maior liberdade nas redes sociais, que pode afetar a forma como os eleitores interagem com as plataformas e possivelmente influenciar o comportamento político online, a reação do público e os desafios da Meta. Embora a Meta tenha celebrado suas mudanças, elas também enfrentam desafios. Por um lado, há o apoio de pessoas que acreditam que as plataformas precisam ser mais abertas e que as moderações excessivas prejudicam a liberdade de expressão. Por outro lado, existem aqueles que temem que a flexibilidade nas regras de moderação possa abrir espaço para o aumento de discursos de ódio, desinformação e outros conteúdos prejudiciais. A Meta precisará navegar cuidadosamente por esse território. As mudanças que estão sendo implementadas podem ser vistas como uma tentativa de atender às pressões tanto de políticos quanto de usuários, mas também existe o risco de alienar aqueles que consideram que uma moderação mais rigorosa é essencial para garantir a segurança das plataformas. Trump parece estar colhendo os frutos de sua postura combativa contra as gigantes da tecnologia. Sua visão sobre a liberdade de expressão nas redes sociais e sua crítica feroz às práticas de moderação podem ter influenciado mudanças significativas na Meta. Agora, com o fim de algumas regulações e a flexibilização das políticas de conteúdo, a empresa parece estar respondendo a uma demanda por maior liberdade nas plataformas. No entanto, as implicações dessas mudanças ainda precisam ser avaliadas com cautela. O debate sobre a moderação de conteúdo nas redes sociais está longe de ser resolvido, e as futuras eleições podem ser profundamente impactadas pelas políticas digitais que estão sendo moldadas neste momento. O papel de Trump, a Meta e outras empresas de tecnologia será crucial para determinar como as redes sociais influenciarão a política nos anos seguintes. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.